Bem-vindos ao nosso devocional sobre o Sermão do Monte. Estamos baseados em Mateus 5, 6 e 7. Hoje é o 11º episódio e iremos falar sobre uma questão de perseverança. O reino de Deus é uma questão de perseverança. O nosso texto de hoje é Mateus capítulo 7, é aí que nós estamos, e os versos 7 a 11. Eu vou ler. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam, se seu filho pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Ser perseverante é claramente o desafio de Deus para nós. A perseverança é a nossa capacidade para aguentar, para esperar, para ser pacientes, para ficarmos firmes em todo o tempo. Tiago, no capítulo 1, verso 3, ensina-nos que a nossa fé tem que ser provada para que a perseverança tenha a oportunidade de crescer, de amadurecer. Ou seja, a nossa confiança em Deus, a nossa dependência de Deus, está ligada à nossa capacidade de não desistir de esperar em Deus. Creio que Jesus está a ensinar literalmente acerca disto. Gente do reino tem esta característica, capacidade e confiança, a perseverança. Muitas vezes o próprio Cristo ensinou acerca do reino e comparou a um campo onde se semeia alguma coisa. Isto fala-nos claramente sobre paciência, de não desistir de esperar, ou seja, de ser perseverante. Afinal, nada nasce de um dia para o outro. Quem não consegue ser, acabará por perder o melhor de Deus e alimentar-se-á das migalhas do mundo e até do inimigo. Ouve isto. Crer que Deus tem o melhor para nós é uma coisa. Mas estar empenhado para que o melhor de Deus venha, se cumpra, aconteça entre nós, é outra totalmente diferente. Ser perseverante no reino é uma questão de ser constante. Ou seja, apesar de não sermos perfeitos e passarmos por altos e baixos, não desistimos nem abrimos mão da nossa caminhada com Cristo. Jesus usa 3 expressões que precisamos destacar para entender o que é ser constante ou perseverante, ou pelo menos assim eu penso. São elas pedir, procurar e bater. Jesus não está a falar necessariamente da nossa relação com Deus, mas de ações que fazemos quase diariamente. Se precisamos de alguma coisa que não temos ou não está ao nosso alcance, nós pedimos. Se perdemos ou deixamos cair alguma coisa com algum valor para debaixo de um móvel, por exemplo, simplesmente vamos à procura dela. Se vamos a algum lado e encontramos uma porta fechada que deveria estar aberta ou que sabemos pode ser aberta, nós batemos. Ou seja, deixar de fazer essas coisas, pedir, procurar e bater, pode colocar-nos em risco de não termos o que precisamos, de perdermos ou ficar perdido algo valioso e útil, ou de ficarmos simplesmente fora. Só não temos o que não pedimos. Só perdemos o que deixamos de procurar. Só não entramos se não batermos. Se não formos perseverantes, nós podemos ficar a perder e muito no reino. Jesus deixa claro que no reino é necessário ser constante, porque todos os que pedem, recebem. Foi ele que ensinou. Todos os que procuram, encontram. E todos os que batem, sabemos a certeza que a porta lhes será aberta. A nossa inconstância impede-nos tantas vezes de receber, de encontrar e até de entrar. Já sermos constantes, levar-nos-á no tempo de Deus a receber, a encontrar e a entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ser inconstante não é só ser ou estar animado umas vezes e outras não. Hoje estou, hoje não estou. É mais do que isso. É também parar de fazer o que deve ser feito. É adiar constantemente, é andar às voltas sem nunca atingir o alvo ou acabar a tarefa que Deus nos propõe. Ser constante não é ser rápido e muito menos o mais rápido ou melhor, mas estar em prova todos os dias. Independentemente do ritmo, continuamos a dar o nosso melhor. Como alguém disse, cristianismo não é uma prova de 100 metros, onde é avaliada a nossa velocidade, mas uma maratona, onde claramente é avaliada, ou está em causa, em cima da mesa, a nossa perseverança. A nossa corrida não é para ver quem chega primeiro. Cristianismo não é para ver quem chega primeiro, mas para ver quem chega ao fim. E para isso precisamos de ser constantes. Em segundo lugar, no reino, para sermos perseverantes, é também percebermos que é uma questão de sermos coerentes.
Jesus traz à conversa a questão da parentalidade. Naturalmente não apela à perfeita parentalidade, mas à saudável. Ou seja, Jesus lembra que qualquer pai ou mãe saudáveis na questão da parentalidade, serem pais, a sério, sempre procurarão cuidar bem dos seus filhos, certo? Não há pais perfeitos, mas certamente há ou deve haver pais responsáveis e que cuidam bem dos seus filhos. Mas o que é que isso tem a ver com perseverança? Muita gente desiste de ser melhor, de fazer melhor, e até se afasta de Deus por causa disso, e isso é contrário a ser perseverante. Não há exigência no reino para sermos perfeitos, mas para sermos perseverantes. Assim como não esperamos perfeição dos nossos pais, apenas que sejam constantes e coerentes no seu papel de pais, e assim como os nossos filhos, nós que somos pais, não esperam de nós apenas que sejamos igualmente perfeitos, mas que sejamos constantes e coerentes no nosso papel de pais em relação a eles. Ser perseverante é ser constante e coerente com a nossa identidade em Cristo, mas também com o nosso papel no reino de Deus. Jesus termina a dizer que Deus, o nosso Pai que está nos céus, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Isso é coerência. Deus não dá apenas o que merecemos, mas como vimos no outro episódio anterior, Deus dá-nos mesmo sem merecermos o que precisamos e mais. Deus dá-nos também de acordo com o seu caráter, com a sua identidade, com o seu papel. E Ele é o bom Pai. Aqui Jesus ensina-nos sobre ser perseverante. Apesar das nossas falhas e fraquezas, não devemos desistir de procurar Deus e agradar, por exemplo, porque a promessa é que se não desistirmos, iremos receber, encontrar ou até entrar. A perseverança assenta nestes dois pilares do nosso caráter, ou deveria ser, sermos constantes e sermos coerentes. Os dois dependem e alimentam um ao outro. A palavra maus, que aparece no nosso texto hoje de Mateus 7, é melhor traduzida por imperfeitos. Ou seja, na nossa imperfeição, sendo nós imperfeitos, damos coisas boas aos nossos filhos. Ou seja, quando queremos, então, nós, apesar de sermos imperfeitos, fazemos um bom trabalho, desempenhamos um bom papel enquanto pais. Se há coisa que precisamos sublinhar é que no reino não há a exigência para a perfeição, mas claramente é exigida em relação à perseverança. Nós devemos ser perseverantes. Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás, daqueles que desistem, daqueles que não são nem constantes nem coerentes. Quem não for constante e coerente até ao fim, corre o sério risco, segundo a palavra de Deus, até de perder a própria salvação. Mateus 24:13 fala-nos acerca disso. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, façamos a leitura pela negativa. Aquele que não perseverar até ao fim não pode ser salvo. O apóstolo Paulo encorajou e exortou várias vezes e de várias formas as igrejas que ele pastoreava e para permanecerem firmes, perseverantes. Por exemplo, na carta aos Efésios, Paulo declara algo muito sério, mas que é muito oportuno para nós hoje aqui. Efésios 4:1, vou ler na nova tradução em linguagem de hoje, que diz: por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Noutras versões dirá que nós devemos viver de acordo com a vocação para a qual nós fomos chamados. E Paulo está a falar de salvação, de filhos de Deus, de gente do reino. Nós devemos viver uma vida constante e coerente com aquilo para o qual Deus nos salvou e nos chamou. Eu concordo com isso, vocês também, certo? O escritor da carta aos Hebreus igualmente sublinha esta verdade. Vejam o que ele diz, Hebreus 10, 35 e 36. Portanto, não abram mão da sua firmeza e confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Liguem este texto de Hebreus com aquilo que lemos há pouco em Mateus no capítulo 7. Então, se Deus é bom, Ele vai dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Liguem com este texto. Quando é que nós vamos receber o bom de Deus, o melhor de Deus? Quando nós mantemos intacta a nossa perseverança. Não somos perfeitos, mas somos perseverantes, constantes e coerentes. Deixa-me concluir. Creio pessoalmente que nada mais desagrada ao Senhor, e sejamos honestos, até uns aos outros, do que a nossa oscilação na perseverança. Quando deixamos de ser constantes e coerentes com a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo, com Deus no reino, então passamos a ser inconstantes e incoerentes. O contrário, ou seja, deixamos de ser de confiança. Passamos a ter uma identidade dúbia. Ora, umas vezes somos uma coisa, outras vezes somos outra, umas vezes dizemos uma coisa, outras vezes dizemos outra. E isso levantará o quê? Mais dúvidas do que certezas. Inspirará mais a incredulidade do que a fé.
afastará mais as pessoas do que as aproximará de Cristo. Gente inconstante e incoerente pede, procura e bate também, mas com demasiadas interrupções, distrações e até desânimo e desistência. Gente inconstante e incoerente pede sem expectativa, procura só na superfície e nunca bate até que se abra. Gente inconstante e incoerente autoproclama-se boa, mas tratam-se mal a si mesmos e depois aos outros. Por fora a cobertura é mel, mas o recheio é maldade, preguiça e ociosidade. Isso não agrada ao Senhor. Deus está à procura de gente perseverante, gente que é constante e gente que é coerente. O reino é uma questão de perseverança, de não desistir, de ser constante e coerente. Podemos ir devagar, mas sempre a avançar. Podemos não ser nem ter tudo ainda, mas continuamos a pedir, a procurar e a bater, até que Deus, o nosso Pai Celestial, nos atenda e ofereça tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele tem para nós. Então relembra-te, o reino de Deus é uma questão de perseverança, ser constante e ser coerente. Obrigado mais uma vez por estar aí desse lado. É sempre um prazer poder partilhar convosco e saber que há gente que nos encoraja e anima ao estarem desse lado, ao fazerem os vossos comentários. Agradecemos muito por vocês fazerem isso. Mais uma vez vos lembro, sigam-nos nas nossas redes sociais, as redes sociais da Igreja para Todos, e vão ficando atentos. Brevemente nós vamos estar juntos novamente na nossa casa, ali na Pontinha. Então fiquem atentos, fiquem desse lado, vão fazendo os vossos comentários, por favor façam partilhas também com outras pessoas, sejam abençoados e sejam uma bênção. Um abraço enorme para todos. Tchau!